Olá, chegou a hora de acompanharmos o quarto e último depoimento da nossa série especial sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Desta vez, o professor Achille Pitti, do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo, faz um breve resgate histórico do momento político, social e artístico que culminou com um evento de 3 dias no Teatro Municipal em São Paulo. Ele também fala sobre como a música foi abordada durante e depois da semana de 22. Vamos ver. Olá, eu sou o professor Achille Pitti, professor do Instituto de Artes da Unesp, Universidade Estadual Paulista, onde ministro análise musical e composição. Eu queria primeiro começar com uma curiosidade. 1922 foi um ano interessantíssimo, porque nesse ano de 1922 aconteceram pelo menos 4 eventos que modificaram a história, o perfil, vamos dizer assim, da nossa história política, ideológica, social e artística. O primeiro desses eventos é um evento sociopolítico importantíssimo chamado tenentismo, né, que tem a ver com a continuidade do processo político de estabelecimento de uma república instável desde 1889, políticas econômicas que vinham sendo desastrosas desde o começo da instalação da república, especialmente depois de Deodoro da Fonseca, mais especialmente depois ainda, né, de Floriano Peixoto, e esse caminho tortuoso que vai chegar a um começo de industrialização nacional devido aos processos rurais, da elite rural cafeeira que começa a trabalhar nessa direção da industrialização da cidade de São Paulo. Movimentos intensos como, por exemplo, a greve de 1917, especialmente a greve operária de 17, que foi trabalhada, desenvolvida pelos anarquistas, com grande influência dos italianos emigrados, mas que acabou não dando conta desse movimento, enfim. Foi um movimento importante porque em 1922, também no rastro dessa ideia do tenentismo e desses processos de estabelecimento da república ainda instável, aparece o Partido Comunista Brasileiro, e que foi bastante importante e também divisório de algumas ideias relativas à política, até mesmo eleitoral, diante do tempo. Em 1922 também se comemorava o centenário da independência, uma comemoração que não foi igual ao cinquentenário, por exemplo, de 1872, que foi naturalmente uma festa regozijante de apoio ao Império e fundamental para esse posicionamento escravista, ruralista do Império, né, deixando o país, mostrando, né, um país especialmente rural, especialmente desenvolvido ruralmente e muito desintegrado dentro dos seus processos econômicos, apesar do Dom Pedro II. Então, essa primeira comemoração na República foi uma comemoração importante de, vamos dizer, estabelecimento de uma nova ideia democrática para frente do país, né? E, por fim, é claro, a semana de 1922. Semana que a gente vai estar comemorando esse ano e que é justamente o assunto, né? Em 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 aconteceu o que se chamou, na época, pelos jornais e também pelos organizadores, de os festivais de arte moderna. Veja bem, de arte moderna, né? E a ideia do modernismo, ela vem perpassando pelo menos a década anterior nas artes, também em outros campos, mas especialmente na literatura e na pintura, e vai culminar aqui num processo que está justamente com algumas cabeças que vão propor esta semana e que vão propor também aos políticos e aos organizadores econômicos dessa semana, como, por exemplo, Paulo Prado, como, por exemplo, os Guinle, né, e algumas outras figuras, né, os Penteado, os Mendonça, os Camargo, os Pires, que fazem, que vamos dizer, financiam esse processo também por distanciamento em relação àquilo que é a centralização de todo o processo sociopolítico e sociocultural do Brasil, que era no Rio de Janeiro.
em função da pujança, da mudança rápida e intensa da urbanidade e da industrialização e da modernização da cidade de São Paulo, que em poucos anos quase quadruplicou a sua população e também o seu processo de construção e etc. Bom, era para ser uma semana, mas o Teatro Municipal, nesse momento ainda muito jovem, ele tinha sido fundado em 1911 e tinha um pouco mais de 11 anos, ele não tinha condições de abrigar uma semana inteira por problemas práticos, teóricos, administrativos, uma semana inteira esses festivais de música moderna. Então, se optou pela ocupação do teatro em dias alternados. O que fez que cada dia de apresentação fosse grande, intenso, né, e bastante, vamos dizer, tão diverso que criasse alguns problemas, por exemplo, da participação do público, de assistência a isso. As cabeças que realmente pensaram sobre isso, pensaram sobre o problema, vamos fazer uma apresentação maciça de arte moderna em todas as áreas, uma coisa que, um parênteses, uma coisa que é interessante de notar no Brasil, nem sempre as áreas todas se juntaram para serem trabalhadas desta forma e mostradas intensamente juntas. Essas cabeças foram basicamente Mário de Andrade e Ronald de Andrade. Algumas outras figuras importantíssimas, como Manuel Bandeira, como Menotti del Picchia, como Di Cavalcanti, Tarsila, alguns outros artistas fundamentais, Victor Brecheret, né, o escultor, participaram dessa maneira de pensar essa semana. E, ao mesmo tempo que a semana teve apresentações, exposições de arte, exposições de projetos de arquitetura, escultura, música, também teve 3 conferências em especial. Na verdade, apresentações de ideias estéticas que muitas vezes mais pareciam manifestos de arte nova ou moderna do que propriamente conferências. Com exceção da abertura, que foi feita por um conservador que vamos dizer, se converteu ao modernismo, ou olhou para o modernismo de outra maneira, que era o Graça Aranha, e Graça Aranha era uma figura um pouco mais velha, uma figura da outra geração, e que, de certa forma, abrigou sob o seu guarda-chuva de fama e de credibilidade essa nova geração. Eles tiveram, vamos dizer, entre aspas, essa sorte. Não é? Graça Aranha abre a semana com uma conferência chamada Emoção Estética na Arte. E, embora tenha sido muito pouco compreendida, né, na verdade ela foi bastante ouvida, mais ouvida do que as conferências sobre arte e poesia que vieram depois, de Ronald, de Manuel Bandeira, e muito principalmente aquela feita no Saguão, no segundo festival, por Mário de Andrade, que foi muito tumultuada. Quanto à música, é preciso observar que o único compositor da semana foi Villa-Lobos, e não à toa. Porque Villa-Lobos foi um compositor, nesse momento já com mais de 30 anos, e bastante fama, ou já conhecido, já sabido. Né? Quase tudo que foi apresentado dele já tinha sido composto, né? Nada foi feito especialmente para a semana, por exemplo. E a obra do Villa-Lobos ela tem 2 componentes. Ela tem um componente influenciado especificamente pela cultura europeia francesa, que foi a vertente mais importante e mais densa da nossa influência cultural musical e também pedagógico musical, né? Alguma coisa como uma influência italiana na lírica, mas de alguma maneira ele tem essa vertente e também tem a vertente nova, original, própria dele, do tratamento da linguagem, ou seja, o escape da tonalidade em relação à pós-tonalidade, e nesse momento eu discordo um pouco de alguns autores dizendo que Villa-Lobos era atonal, apresentou a atonalidade na semana. Mentira, não é atonal de jeito nenhum. Ele é pós-tonal, e é pós-tonal muito próximo da tonalidade em muitos momentos, né? Algumas vezes um pouco mais ousado, como nas canções de câmara, Festim Pagão, por exemplo, Solitário,
mas, de um modo geral, ele é bastante pós-tonal. E ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito verborrágico, né? O Villa-Lobos é o homem da criação contínua, ele não é aquele estrutural que vai e volta dentro da criação, você reconhece algo que você ouviu e dessa forma você tem uma ideia formal, mais ou menos pensada. Não, ele é o homem da continuidade, do jorro contínuo de música, inovando constantemente, né? Isso também criou alguns problemas de recepção com a população, né? Foram apresentadas obras de vários tipos dele, né? Os 2 trios para piano, violino e violoncelo, muitas canções de câmara, foram apresentadas muitas peças para piano solo, 2 sonatas para violino e piano, uma sonata para violoncelo e piano, enfim, muita obra. Uma das obras mais interessantes do Villa-Lobos, assim, mais originais, e uma das primeiras dessa época do Villa-Lobos, dessa época composicional, que se consagrou, como vamos dizer, se destacou dentro desse conjunto de obras, é o quarteto Quatuor, ele chamou de Quatuor, mas que na semana foi chamado de quarteto simbólico, escrito por um conjunto muito original, né? Flauta, saxofone, harpa e celesta. E coro feminino, detalhe, escondido, né? Um coro feminino com boca chiusa, escondido. Então, uma peça de grande impacto, né? E uma peça já muito villa-lobiana, muito mais que várias outras peças ainda villa-lobianas, né? Então, o Villa-Lobos, apesar de ser o único compositor da semana, não foi o único músico da semana. Os músicos importantes mesmo se apresentaram, mas, no entanto, de alguma maneira, fazendo a cunha de tocar todos eles a mesma coisa, obras do Villa-Lobos. Nós tivemos o pianista e compositor Hernani Braga, o pianista e compositor Fructuoso de Lima Viana, a mulher do Villa-Lobos, que era uma grande pianista, Lucília Villa-Lobos, Frederico Nascimento no violoncelo, que foi um violoncelista historicamente muito importante, muito amigo do Nepomuceno, inclusive foi ele que o assistiu nos últimos momentos, né? Paulina D'Ambrosio, que tinha também um quarteto, uma violinista excepcional, o quarteto de Paulina D'Ambrosio muito importante, enfim, uma nata de instrumentistas, uma nata de músicos se apresentou na semana, no entanto, todos fazendo Villa-Lobos. E a ideia interessante é que o Villa-Lobos, ele, de certa maneira, convidado pelo Mário de Andrade, de maneira estratégica, ele representou ou encarnou aquele que é o motivo fundamental, objetivo ou subjetivo da semana, que é a busca do nacional na música brasileira. E sobre esse aspecto, é interessante notar que o próprio Mário de Andrade, anos depois da semana, não só durante o comentário de 1942, a conferência de 42 que ele fez em Itamaraty sobre a semana, mas mais adiante ainda, naquela peça satírica cômico, em folhetim ou em pé de página do Diário de São Paulo, chamado O Banquete, ele vai deixar clara a diferença. No Banquete existe uma figura chamada Janjão, que é o compositor dessa peça, desse escrito, que não se pode dizer que seja o quê? Um romance, um conto, uma história, mas enfim, é uma peça satírica. Existe uma outra figura que é o Pastor Fido, né, que de certa maneira encarna o rural, o ingênuo, né, o de boa índole brasileira. Ambos estão discutindo e o Pastor Fido questiona Janjão dizendo assim, mas você acha então que a música nacionalista é que é a música brasileira? E Janjão retruca, não é nacionalismo, Pastor Fido, é nacional. O nacionalismo é uma instituição de Estado, ele é um processo de Estado, ele é confinatório, portanto ele não vai na direção do artístico, ele vai na direção do estabelecimento sócio-artístico ou sócio-ideológico artístico, especialmente. Então, a música brasileira não deveria ser nacionalista, mas ela deveria ser nacional. E sendo nacional, como ele já diz no ensaio de 1928, a peça que eu estudei, o livro que eu estudei especialmente, o nacional deve ser buscado no folclore, na música popular, como dizia Mário, que para Mário, popular é traduzido como música folclórica. Quando ele não quer que seja essa designação, ele dizia música urbana ou então música de cunho urbano.
E buscado lá, isso significa não imitar aquilo que existe, mas conhecer estruturalmente como isso funciona em todo lugar do país, de forma que, você tendo nascido aqui, você introjeta essas estruturas de conhecimento e projeta na sua criação. Portanto, todos seriam brasileiros dessa forma e se reconheceriam dessa maneira como nacionais. A nação, na verdade, ele fala nacionais, e a gente logo pensa, bom, mas ele está se referindo à nação, portanto, ele deveria estar se referindo ideologicamente a essa ideia de nação que a gente tem como senso comum, né? Fronteiras, língua, religião, política, etc. Mas não é bem desse jeito, ele estava falando o nacional no sentido de identidade brasileira, né? E ele viu no Villa-Lobos, Mário de Andrade logo viu no Villa-Lobos essa maneira de se comportar em relação à música brasileira por esse aspecto que ele defendia. Bom, voltando à semana, realmente ela teve esse aspecto que é fundamental, que eu acho que esse era o ponto que eu queria me colocar, né? Esse aspecto é fundamental para a semana. E sob esse aspecto, a música brasileira não teve muito a contribuir para rupturas, mesmo sendo a música do Villa-Lobos. Demorou muito mais tempo do que, por exemplo, aconteceu com a poesia, logo em seguida. Ou como já vinha acontecendo com a pintura, porque alguns anos antes, 3, 4 anos antes, já haviam tido exposições, tanto de Lazar Segal, um pintor que tinha vindo do exterior e se estabelecido no Brasil, e feito as suas primeiras exposições aqui, como também assim Anita Malfatti. A exposição de Anita Malfatti, em 1917, lá na galeria do antigas lojas Mapping, no centro da cidade, em frente ao Teatro Municipal, foi alvo de críticas virulentas de Monteiro Lobato, né? E isso significa que já havia um movimento, de alguma maneira, dentro da pintura, indo em direção a trazer para dentro do país, ou pelo menos equiparar aqui, movimentos que já estavam acontecendo há algum tempo em lugares na Europa, e muito especialmente para nós sempre, a França, né? A França sempre foi um grande centro de referência para a nossa música, para a nossa arte, do ponto de vista literário, e principalmente para a nossa pedagogia musical e, de modo geral, pedagogia também, mas mais do que tudo, música e pintura, né? A música e literatura foi uma grande influência. A nossa série especial sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna chega ao fim. E fica aqui os nossos agradecimentos pela colaboração dos 4 docentes do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo, além do professor Aquile, os professores Lutero Rodrigues, José Leonardo e Omar Cury. A eles, nosso muito obrigado. E quem quiser rever esta série e outros materiais produzidos pela TV Unesp, é só acompanhar as nossas redes sociais. Até mais!